Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra hoje a festa de São Pedro e São Paulo. Esta festa que ocorre no dia 29 de junho, mas para que aqui no Brasil a maior parte dos fiéis possa participar e celebrá-la bem, nós transferimos para o domingo posterior. E também hoje rezamos de modo muito especial pelo Papa, o Papa Francisco, quando celebramos justamente o seu antecessor, aquele que recebeu pela primeira vez a missão de apacentar a igreja, Pedro. Pedro hoje vive em Roma, é Francisco. E a partir do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 16, tão importante para a constituição da igreja, tão importante também para a nossa identidade, enquanto comunidade de fé, os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, Jesus pergunta para os seus discípulos que já estavam convivendo com ele há um tempo, o que as pessoas por aí daquela época estão falando a respeito da sua identidade, quem ele é. E ele ouve ali muitos nomes. Sua grande maioria, as pessoas diziam que Jesus era um grande profeta, de repente o maior profeta que já havia aparecido. E aí Jesus pergunta diretamente para aqueles que estavam na sua intimidade, para aqueles que estavam partilhando a vida todos os dias com ele. E vós? Quem vós dizeis que eu sou? E aqui nós vemos então Pedro, que fala em nome de, que confirma a fé que aos pouquinhos está sendo solidificada e aprofundada no grupo dos discípulos, no grupo dos apóstolos. Apóstolo significa enviado. Ele afirma: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a partir desta afirmação de Pedro, que não brota unicamente dele, mas também já é um ato de fé, uma revelação do Pai, Jesus deixa claro isso também. Pedro já cultivava uma vida de oração, já cultivava uma relação de proximidade com Deus, que ele é chamado de pedra. E a partir disto, Jesus coloca sobre esta pedra, sobre esta afirmação feita na fé, a constituição da igreja. E aqui nós vemos então a missão da igreja de ser mediadora neste mundo da ação de Deus, ser canal da graça e da presença do Senhor aqui neste mundo, sempre olhando para frente, para o futuro que nós estamos aguardando e indo em direção. E deste modo, queridos irmãos e irmãs, nós vemos que na festa de São Pedro e São Paulo, Pedro como primeiro, hoje nós chamamos de Papa, aquele que confirma a fé, aquele que visivelmente é o sinal da unidade da igreja. Por outro lado, também temos Paulo, que de modo tão bonito, por caminhos tão diferentes, com características diferentes, gastou sua vida, soube deixar tudo para trás para seguir o Senhor, e que na segunda leitura da festa de hoje afirma que combateu o bom combate. Dois homens tão diferentes que formaram as duas colunas principais da igreja, para que possamos compreender que na igreja é essencial a unidade e esta só é possível na diversidade. Que abramos o nosso coração à oração e à diversidade dos dons e carismas, a fim de que possamos cada vez mais continuar a missão de ser, enquanto igreja, sacramento universal de salvação. Que pela intercessão de São Pedro e São Paulo,
Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.